Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta terça-feira pra gente dar prosseguimento às informações pro Clássico Bavi que vai acontecer na próxima quinta-feira, jogo que vai acontecer no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer novidades pro Bahia pro jogo, iremos falar também sobre a arbitragem que foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol para esse jogo, além, claro, de comentar com vocês aqui também sobre um assunto muito importante que é o novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Então já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o novo centro de treinamento do Bahia. Foi anunciado no dia de ontem, né, o local do novo centro de treinamento do Bahia, que vai ser construído e entregue pelo menos numa data prevista em 2028. O Globo Esporte trouxe a informação do local exato, e aí a gente traz informações complementares ao que trouxe a Gabriele Gomes no dia de ontem, de que a expectativa é que o Ferran Soriano venha a Salvador nas próximas semanas para poder oficializar a compra, né, do terreno, né, que foi feita, né, já foi feita a compra do terreno, mas o Ferran Soriano deve vir a Salvador para oficializar e também para dar detalhes, né, do projeto, de como vai ser, de como é que vai acontecer as obras, do que é que de fato vai existir no novo CT, quantos campos, se de fato vai ter a construção desse mini estádio. A gente já sabe que isso vai acontecer, mas o Ferran Soriano deve vir para Salvador justamente para deixar tudo alinhado, para oficializar e dar início às obras a esse novo centro de treinamento do Bahia, que, como eu falei para vocês, deve ser um dos mais modernos do futebol da América do Sul e, com toda certeza do mundo, um dos mais modernos do mundo, né? O Bahia tem como objetivo ter um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, para justamente conseguir revelar grandes jogadores nas divisões de base, dar todo o suporte que esses meninos precisam para conseguirem se desenvolver, para conseguirem chegar ao profissional e conseguir performar em alto nível, e também para o time principal, né? A gente sabe que um CT bem estruturado acompanha também a longo prazo títulos, colocações importantes em campeonatos internacionais, e tudo isso é o que o Bahia deseja e tudo isso é que o Bahia almeja para o seu futuro. Então, mais do que certo investir no centro de treinamento. Isso já era uma promessa do Grupo City, que foi feito logo quando o time foi comprado, né, lá em 2023, e agora a gente finalmente conseguiu ter o terreno, né, porque era um entrave na construção, porque a gente não conseguia ter um terreno que atendesse, né, as demandas daquilo que o Grupo City deseja. Era muito difícil conseguir um terreno desse em Salvador, né? Muitos metros quadrados, mais de 200 mil metros quadrados. E, de fato, esse novo centro de treinamento vai ser construído na Via Metropolitana, que fica entre Camaçari e Lauro de Freitas. O Ferran Soriano vai vir para deixar o local exato, né, pra gente, para poder falar exatamente como vai ser essa construção e aí sim dar início às obras desse novo CT, tá bom, meu povo? Agora vamos falar com vocês sobre o Bavi, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Temos informações importantes do time do Bahia para passar aqui para vocês. A primeira delas que eu trago é de que o volante Eric e o atacante Juan Pablo treinaram normalmente no dia de ontem e provavelmente devem ser relacionados para o Clássico Bavi da próxima quinta-feira. Juan Pablo, que, como o próprio técnico Rogério Ceni disse após uma entrevista coletiva, é a primeira opção dos garotos da base, né? Então ele completamente recuperado, provavelmente deve aparecer na lista de relacionados do Rogério. Outra informação também é de que o goleiro João Paulo segue dando os trabalhos, né, ali específicos para goleiro na transição. Ele que é um jogador que se espera que se volte, né, nesse mês de novembro. Ainda não há expectativa para que ele volte no mês de outubro. Ele não é nem esperado no jogo de quinta ou algo do tipo. E o Caio Alexandre, Luciano Juba e o Eric Puga seguiram normalmente ali trabalhando na academia, fisioterapia, e não devem ser relacionados, não tem nem expectativa desses atletas voltarem. O Ramos Mingo segue na transição, né? Esse aí a gente obviamente espera que possa ser utilizado pelo menos no banco de reservas, mas os outros que são lesionados, né, o Juba, o Caio Alexandre, o Eric Puga, sequer evoluíram, sequer iniciaram ainda a transição. Eric Puga que postou, né, nas redes sociais uma foto com um semblante triste, parecendo que não estava bem contente ali com a evolução dele e tal, tirou até a foto das redes sociais, né, a foto de perfil ali do Instagram. O Eric Puga, que deve estar passando por um momento muito complicado, era o melhor jogador do Bahia disparado na temporada, sofre uma lesão, se recupera, volta, e no jogo que ele volta a jogar, ele novamente se lesiona. Então eu não imagino como deve estar a cabeça do Eric Puga. Só desejo para ele melhoras, né, para que ele consiga estar de volta o mais rápido possível, lembrando que ainda não tem uma data prevista para o retorno dele. Bahia que
tem esses desfalques, né, de lesão, e o Everton Ribeiro, para quem ainda não acompanhou, para quem ainda não viu, acredito que não, mas se tem alguém perdido ainda, é Everton Ribeiro, pelo menos 15 dias fora, né, sem esforço nenhum, e vai perder o Clássico Bavi, vai perder o jogo contra o Grêmio, vai perder o jogo contra o Inter, e uma série de jogos que a gente vai ter pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Ele pode voltar ali no meio de novembro, final, é mais ou menos o prazo previsto, não tem um prazo muito detalhado, né, porque depende de muita coisa, ele tá tomando agora muitos medicamentos, né, depois dessa cirurgia, então a gente não tem um prazo bem definido, mas existe essa expectativa de que ele possa voltar no meio de novembro pro final, e ele vai perder praticamente quase todos os jogos que a gente vai ter pelo Campeonato Brasileiro até o final, né, da competição. Ele deve voltar ali no final de dezembro, que é quando praticamente está se encerrando o futebol, o calendário, né, do futebol brasileiro. Falando com vocês agora sobre uma informação importante, a Confederação Brasileira de Futebol definiu Anderson Daronco como árbitro principal para o jogo de quinta-feira, o Bavi 504. Muita gente comentando, muita gente falando. Eu confesso que também esperava um árbitro melhor para esse jogo, que, assim, um clássico em si tem que ter um árbitro que tenha pulso firme, um árbitro que esteja num bom momento também, para que consiga fazer uma boa arbitragem. E o Anderson Daronco não vem num bom momento, vem várias polêmicas. É um árbitro que já foi considerado dos melhores do país. Hoje, na minha opinião, passa longe. O Daronco, ele não consegue ter um critério muito bem definido para a arbitragem dele. Em alguns jogos ele adota um critério, em outros jogos ele adota um critério totalmente diferente. Isso faz com que as marcações, né, dele no campo sejam confusas na maioria do tempo. Ele vem sendo envolvido em muitas polêmicas, né, assim como toda a arbitragem brasileira, mas o Daronco especificamente vem se envolvendo em muitas polêmicas nos últimos jogos em que ele apitou, não fez boas arbitragens e, no meu ponto de vista, a Confederação Brasileira de Futebol erra na escolha dele. A gente vai ter outros clássicos, né, na rodada, claro, né, também exigem árbitros competentes. O Brasil vive uma crise nesse momento da arbitragem, com muitos erros sucessivos em vários jogos importantes, né, para a definição do campeonato, né, definição ali de campeão, de vagas em Libertadores, de rebaixamento, e tudo isso vai se acumulando, né, para que sempre os árbitros fiquem no centro das atenções devido a essas más atuações. Eu só quero que o Daronco faça uma boa arbitragem e que ninguém fale dele no final do jogo, que se fale do jogo, que se fale dos erros das duas equipes, dos acertos, mas que não se fale do Daronco, porque assim, eu tô de saco cheio com a arbitragem, tô de saco cheio mesmo, assim, é chato ficar falando todo jogo, é chato ficar aqui falando e repercutindo o árbitro antes de jogo. A gente tem que falar das duas equipes, de como é que vem Bahia, de como é que vem Vitória, de como é que vem a expectativa mesmo pro jogo, de como é que as duas equipes devem jogar, e não se o árbitro vai conseguir ou não fazer uma boa arbitragem. Isso deveria ser algo garantido, né, pela Confederação Brasileira de Futebol. Eu espero que a gente já viu as mudanças no calendário, eu espero que pro próximo ano a gente tenha pelo menos uma profissionalização da arbitragem, ou que pelo menos se inicie esse processo de profissionalização. O que não dá é pra gente ver ano após ano a arbitragem definindo o Campeonato Brasileiro, porque é isso que vem acontecendo nos últimos anos, né? Vários jogos e vários jogos que eles erram, mesmo com o auxílio de VAR, e não conseguem ter paz, né, para poder apitar os jogos. A gente fala muito dos atletas que reclamam e tal, mas isso para mim é fruto da má arbitragem que a gente vê no nosso futebol há vários anos, e os árbitros não conseguem ter um controle, não conseguem ter critério. Os atletas se irritam com isso, reclamam bastante. Claro que tem a cultura de reclamar até demais, que eu acho que é um problema do nosso futebol, mas além disso, né, falta também pro árbitro mais critério, mais qualidade para apitar, para marcação de falta, de escanteio, não, falta, cartões amarelos, essas coisas assim. Acho que falta para os árbitros mais critério, e falta para os árbitros também mais qualidade, mais, assim, tá bem posicionado. Acho que isso é um problema também, que muitos árbitros não conseguem acompanhar o ritmo do jogo, ou às vezes quer ditar o próprio ritmo para a partida. Isso é uma coisa que acontece bastante, que é um problema que deve se acabar. Enfim, vários problemas que a gente vê ao longo dos anos, e eu espero que para os próximos anos se tenha uma melhora, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!